dor faz parte da vida, não é mesmo? Quem de nós não sente dor? Até na hora de cortar um dedo, por exemplo, nós temos dor. Se não sentíssemos dor, nós teríamos defesas naturais para nos proteger de prejuízos, de perigos. E quando a gente corta um dedo, o que a gente faz? Por exemplo, a gente põe um desinfetante, né? Põe um curativo e põe um band-aid para proteger o dedo e ele poder sarar no seu próprio ritmo, né? No ritmo normal, e dali a pouco você tira o band-aid e está tudo resolvido. E assim com dores mais sérias, né? Uma doença, você faz uma cirurgia, dói, e depois passa e você fica curado. A função da dor é ser um alerta para quando algo de ruim, algo te prejudica, algo ameaça a sua integridade. Portanto, a dor faz parte da vida, assim como o prazer, e é necessária. Existem, por exemplo, pessoas que não sentem dor, e elas podem, por exemplo, sangrar até morrer se não olharem para aquele local que está sangrando, porque não sentem dor. Então, precisamos da dor e, portanto, temos gratidão por estar sentindo dor. Porque a nossa reação imediata é fazer alguma coisa para parar essa dor, não é? Para curar. Se você tomar um anestésico, pode resolver durante um tempo, mas depois a causa da dor está lá ainda, não foi resolvida. Então você precisa ir na causa da dor e resolver. Isso vale tanto para a dor física quanto para a dor emocional, psicológica. Se você está fazendo alguma coisa que faz mal para você e dói, você vai procurar alguma forma de resolver isso. Se você tomar remédios, pode, durante um tempo, se a dor é muito intensa, você toma remédio para aguentar esse início de processo terapêutico, mas depois você precisa ser desmamado desses remédios antidepressivos, ansiolíticos e tudo isso. Remédio para dormir. Você não pode ficar a vida inteira tomando remédio, que isso não vai resolver a causa, entende? Você precisa ir na causa e resolver a causa. Então, sendo esse mecanismo muito eficiente, nós precisamos dele, como eu falei. A dor vem, as dores emocionais, por exemplo, elas vêm quando nós somos desatentos com alguma coisa que é importante para nós. Você se dá demasiado, você confia em alguém que não é confiável, você não viu, né? Você é cego para algumas coisas. Então, né, precisa desenvolver a visão, a capacidade de ver e parar isso antes, né, que aquela pessoa não confiável te prejudique. Você pode ser desatento com suas necessidades e se deixar sem dar para si mesmo aquilo que você precisa. Você pode ser levado à dor por ser egoísta, por pensar somente em si mesmo e em ninguém mais. E isso certamente vai trazer uma consequência danosa para você. Egoísta nunca é feliz. Vocês já perceberam isso?
Se você pensa só em si e não pensa nos outros, no mínimo os outros que estão ao seu redor, você acaba sofrendo. Porque essas pessoas também vão estar sofrendo com o seu egoísmo. E como é que você vai ser feliz no meio de gente infeliz? Que se ressente com você pelo seu egoísmo? Quer tudo para si? Né? Por exemplo, tem comida? Ah, não. Nem pensa que existem outras pessoas para comer, você come tudo. E dali a pouco a sua volta está cheia de gente faminta que pode até te atacar, ficar com raiva de você. E com razão, por causa do seu egoísmo. Também podemos ter dores emocionais quando somos levados por impulsos irracionais, irrefletidos. Você não pensou antes de fazer aquilo, foi lá e fez e deu um desastre, né? Ou então você se dá a paixões, né? Paixões no sentido ruim, não no sentido bom, estar apaixonado, entregue, amoroso, isso é outra coisa. Estou falando de paixões no sentido de vícios, de estar preso ou comprometido com aquilo. Por exemplo, paixão pelo jogo, que já é um vício. Claro que você vai ter consequências danosas, percebe? Paixão, ou que virou vício, por bebida, vai te prejudicar. Paixão por relacionamentos amorosos, você não para de buscar parceiros um atrás do outro. Claro que você vai ter consequências danosas para você, não é? Quem já não experimentou isso? E assim, quando você desconsidera as consequências dos seus atos, que podem ser prejudiciais, não só para você, para os outros, você acaba sentindo dor. E agora, o que acontece quando você sofre? Você sofre quando você tem uma dor e tem um acréscimo a essa dor. Você, por exemplo, cometeu um erro que te doeu pelas consequências dele e você não se perdoa. Ai, que azar quando eu fiz isso, é imperdoável. Bem, e você fica remoendo essa culpa e se castigando, e o sofrimento não acaba. Desse jeito, não. Outra situação em que você sofre é quando aconteceu algo de ruim na sua vida e você fica culpando os outros. Algo de ruim por algum ato seu e você não quer admitir a responsabilidade, não culpa, responsabilidade por aquilo que você fez e você culpa os outros. Eu sou infeliz porque o outro, porque meu pai, porque minha mãe, porque o governo, porque o chefe, porque o vizinho, né? Você fica culpando os outros. E isso também não termina, porque os outros não vão... Você não pode mudar os outros, percebe? Você não pode mudar os outros, então esse sofrimento não vai ter fim. O que você deveria fazer é perdoar. Se alguém te fez mal e te causou dor, você perdoa. Não quer dizer que o outro estava certo. Não, perdão não quer dizer nada disso. Perdão quer dizer você parar de se magoar com aquilo.
Parar de ficar lamentando que o teu dedo está cortado, e agora, e o que eu vou fazer, e está doendo porque o outro cortou meu dedo. Entende? Não, você vai lá, faz o seu curativo e bola para frente. A vida continua. Entende? Isto que é perdoar. Também sofremos quando, por teimosia, continuamos fazendo a mesma coisa que a gente já sabe que não deu certo, já sabe que causou dor, ou para nós, ou para os outros, e a gente insiste em continuar fazendo a mesma coisa. Isso transforma a dor em sofrimento, percebe? É algo que não termina. Você refaz e refaz aquilo que causou a dor inicial. Não tem fim. Então, essa atitude de lamentação, de culpabilização, de autocastigo, é uma atitude de vítima. E vítima não se recupera nunca, porque vítima espera que o outro resolva a questão. Ela não é capaz de resolver, percebe? E assim, o sofrimento se perpetua. Para você parar de sofrer como vítima, você tem que se transformar em sobrevivente. Lembra disso? Sobrevivente assume a responsabilidade pelos próprios erros, pelas próprias necessidades e vai em busca da cura, vai em busca da reconstrução da sua vida, dá a volta por cima e com certeza vai ter uma nova vida, porque há alguém que se responsabiliza, não se castigando, não se culpando, se responsabilizando, tem energia para fazer o que precisa ser feito. Sem isso é muito difícil, não, quase impossível, você sair do buraco em qual você se meteu. Outras 3 formas de sofrer quando você está preso no passado, ou você está preso no futuro, ou você tem medo do presente. De um lado você é deprimido, de um outro você é ansioso, e no presente você é angustiado. E você então não vive em nenhum lugar. No passado não dá para viver, ele já foi. No futuro também não dá para viver porque ele ainda não aconteceu. E você fica sofrendo com coisas que ainda não aconteceram, mas você acha que podem acontecer. E no passado você fica sofrendo com coisas que já aconteceram, já acabaram, já estão lá no passado. E você fica trazendo, puxando, carregando isso para o presente. Deixa as coisas ruins, traumáticas, dolorosas do passado no passado. Só assim que você vai poder viver no presente. E no presente, esperança e fé. Sem isso, nós não vivemos em lugar algum. E a fé é necessária em algo maior que você. Algo que é pleno de amor. Vocês podem dar o nome que quiser, mas existe. Ou você acha que tudo isso que está à sua volta veio do nada? Então, esta fé em algo maior te leva para frente. Fé junto com esperança. É preciso fortalecer-se, portanto, dando atenção aos seus pontos fortes
E assim você intensifica aquilo que tem de bom dentro de você. Aquilo que, na verdade, é o combustível no seu motor. Certo? E assim você vai para frente e constrói e resolve aquilo que até parecia impossível. Porque aí a gente perde ou deixa para trás pensamentos negativos. Ó dia, o azar, já falei sobre isso. Pensamentos negativos consomem uma energia terrível. Ah, não vai dar certo. Ah, ninguém me ama. Ah, eu estou sozinho, vou passar o resto da minha vida sozinho, nessa solidão terrível. Se você ficar com esses pensamentos, são esses pensamentos que vão se realizar na sua vida, percebe? Agora, se você ficar com pensamentos positivos, são eles que vão se realizar na sua vida. É assim que funciona. Experimenta. Não fica acreditando em mim, experimenta. A força do pensamento positivo. Tem livros que falam disso, certo? Então, com auto-amor, autoestima, você vai cuidar, inclusive, da sua saúde física. É muito importante cuidar da saúde física. Como que dá para ter pensamentos positivos, criativos, luminosos, se você está com o corpo doente? Percebe? A doença consome a gente. Então, cuide da sua saúde física. Mente sã em corpo são. Já é um dito muito antigo, lá da Grécia. Você, para ter saúde física, você precisa cuidar das suas emoções. Por quê? Grande maioria das doenças físicas começam primeiro no mundo emocional psicológico. E como lá aquela questão não é resolvida, as emoções, os nossos aspectos psicológicos projetam para o corpo. É como um sábio recurso para ver se a gente acorda e para de fazer aquilo que faz mal. Entende? E assim, você cuida do corpo, dá remédio, faz tudo que é necessário e, ao mesmo tempo, você cuida do seu mundo psicológico e emocional. Porque se você só cuidar do corpo, aquilo que não está resolvido no mundo emocional, psicológico, vai voltar a adoecer seu corpo. Tá? É assim. Por isso que você se cura, volta, cura, volta, cura, volta. E se você resolve a causa primordial desta doença física, você não volta para ela nunca mais. Acontecem, por exemplo, curas milagrosas, entre aspas. Na verdade, é que a causa emocional, psicológica e às vezes até espiritual foi resolvida e aí o corpo não precisa mais manifestar aquela disfunção, aquela desarmonia. A causa foi resolvida. Às vezes a gente não consegue resolver a questão física, porque o corpo já está muito comprometido. Mas é muito melhor você, por exemplo, chegar à sua morte tendo resolvido aquelas causas psicológicas, emocionais e espirituais, mesmo com o corpo doente, porque a sua morte será muito mais tranquila. Aliás, será tranquila. Você vai morrer feliz. Dona Júlia não fala de morte. Ué, isso vai acontecer?
Ou você duvida que isso vai acontecer um dia com você? Vai acontecer comigo, vai acontecer com todos nós. Estejamos preparados para isso também. Então, volto a falar da necessidade de buscar, para nós nos curarmos, o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. São virtudes, bens, que fazem bem para a alma. E com isso fazem bem para nossas emoções, para nossa psique e para o nosso espírito, assim. É o alimento que realmente alimenta a nossa alma. Nutre, dá forças e dá esperanças. O belo, o bom e o verdadeiro. E o contrário disso tudo suga as nossas energias. O feio, o mal e o mentiroso ou falso. Então a gente foca no belo, bom e verdadeiro para tirar aqueles três para longe da nossa vida. E aí você vai ser capaz de reconhecer aquilo que não presta com muito mais rapidez. Dentro de você e fora de você, entendeu? Busque boa companhia. Quando você muda a tua sintonia para o belo, bom, verdadeiro, você vai encontrar pessoas que vibram na mesma frequência. E aí, as companhias que você tiver vão fazer bem para você e você vai fazer bem para elas. Olha quanta generosidade que vai acontecer assim. Busque dar e não tirar. Quando você está nessa frequência, você não tira mais, porque você já está bem. Você só tiraria se você fosse carente. Mas a essas alturas eu espero que a tua carência já terá sido resolvida. Acredite, é possível chegar lá. Todos nós passamos por isso. Reflita a luz. Vocês sabem que a luz não é visível. O que é visível é o reflexo da superfície dos objetos da luz. Nós vemos verde porque essa superfície absorve todas as outras frequências, menos o verde, reflete o verde, por isso estão vendo o verde. Então, a luz, a bondade, ela é visível quando nós formos capazes, ou somos capazes, de refleti-la. Bondade é a luz espiritual. Entende? Quando a nossa mente é translúcida, quando nós nos tornamos objetos reflexivos e não mais objetos opacos que absorvem tudo. O carente absorve tudo, não reflete nada. Entende? Você passa então a refletir. E as pessoas vão querer ficar perto de você porque é muito agradável estar com alguém que é luminoso, ou seja, reflete a luz. Entendeu? Que mais? Deixa eu ver. Sim! Nós vamos nos tornando capazes de refletirmos a bondade e com isso nós temos pessoas felizes ao nosso redor e a felicidade contagia, que a gente também fica feliz.
Experimenta. Não acredite no que eu digo simplesmente. Experimenta. E a gente aí reflete todas as cores do arco-íris. Difícil tudo isso que eu estou descrevendo? Impossível? Se você acreditar que é difícil e impossível, vai continuar sendo difícil e impossível. É assim. Aquilo que a gente acredita acontece. Experimente. Lembra aquela frase? A fé verdadeira move montanhas. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, experimente. Quem sabe funciona para você. Um passo, pequeno que seja, de cada vez. E você certamente um dia chegará lá. Talvez os passos serão cada vez maiores. Mas é assim que a gente caminha. É só não parar. Continue no seu caminho de autoconhecimento, de fé, de esperança, de construção de si mesmo em uma pessoa melhor, em uma pessoa feliz. Sim, minha gente, isto é possível. Nos foi prometido, mas depende só de nós. Isso não cai do céu. Isso precisa ser conquistado, passo a passo. Boa caminhada para vocês, meus queridos. Quando não temos nem fé, nem esperança, estamos presos. Percebe? Presos, como eu já falei, ou no passado, ou no futuro, ou no presente. Presos pelo medo. Isso tudo tira a nossa energia. E nós ficamos suspeitosos de tudo, a gente não confia em nada, em ninguém, nem na vida. Você esqueceu que você está vivo. Você age como se você tivesse morto, porque só morto não muda, não tem mais esperança como morto, né? Enfim, é um cadáver, não tem nada, né? Como cadáver. Quem acredita numa vida pós-morte já é outra história, mas não vamos entrar nisso aqui, né? Aliás, parênteses, vocês acham que termina aqui? Tudo se renova, até na face da terra se renova. Morre uma árvore e nasce outra, não é assim? Acaba uma planta, ela jogou sementes, nasce outras. Pais têm filhos, eles vão embora, mas os filhos ficam. E esses filhos vão ter filhos. Enfim, observe. Observe com olhar limpo, sem medo e sem preconceitos. Você é capaz de descobrir coisas que você não sabia. Então, minha gente, quando a gente falta fé e esperança, a gente também se torna incapaz de mudar a nossa vida, de nos curar. A gente fica sem energia e a gente fica sem capacidade de raciocinar. Vocês já perceberam isso? Quando a gente tem medo, a gente consegue raciocinar? Não, né? A gente fica tão focado em resolver a fonte do medo que a gente não raciocina. Isto é necessário quando o perigo é real. Você tem que focar toda a sua atenção naquilo para escapar daquilo. A adrenalina sobe, teu corpo entra em estado de lutar ou fugir. E
quase que instintivamente, a gente escolhe o que é mais adequado para o momento. Ou você se finge de morto, ou você corre, ou você luta. Não é assim? E tem mais uma reação, são as 4 reações. Você agrada o teu inimigo. Você faz tudo o que ele quer para que ele não te ataque. Certo? Então, são essas 4 reações diante do medo, de um perigo real. E quando a gente tem essas 4 reações diante de um perigo irreal, a gente fica nesse circuito, nesse círculo vicioso e não sai dele. E o medo permanente, ele acaba prejudicando até o nosso corpo físico. Porque é um estado de alerta constante. Que, aliás, o trauma provoca. Por isso que nós precisamos nos livrar dos traumas. E como que a gente se livra dos traumas que estão lá no passado? Pode ser até no passado de ontem. Mas você precisa se livrar, senão você vai acabar reagindo como se aquele trauma, a causa daquele trauma estivesse ocorrendo agora. E você vai reagir e reagir e reagir e não vai conseguir agir, minha gente. É preciso agir na nossa vida. Reações são importantes, mas se você só reage, você não constrói nada. Você só se defende o tempo todo, percebe? Então você resolve o teu trauma. Como que você resolve os seus traumas? Uma boa terapia ajuda. E se você não tem como fazer terapia, vá se convencendo. Fale com você mesmo no espelho, eu já falei disso, né? É um recurso maravilhoso. Você vira o seu próprio terapeuta, olha para você mesmo no espelho e você fala com você. Você fala olhando bem nos seus olhos e diz: aquilo aconteceu lá atrás, quando eu tinha X anos de idade. Hoje eu não sou mais aquela pessoa. E eu vou deixar aquilo para trás. Eu vou perdoar quem quer que seja que necessita ser perdoado, ou os outros, ou eu mesmo. E agora, daqui para frente, eu me responsabilizo por tudo. E mais um ingrediente extremamente importante é desenvolver o autoconhecimento para não repetir os mesmos erros e o autoamor. Gente, isso é muito importante, o autoamor. O autoamor é você cuidar de si mesmo, como você cuidaria de um filho, de uma pessoa que você ama. Primeiro você cuida de você mesmo. Se você não cuidar de você mesmo e ficar sempre dependente, pendurado nos outros, para os outros cuidarem de você, com uma carência sem fim, você nunca vai ter a oportunidade de amar os outros. Por isso, aquela frase tão importante: ame ao próximo como a ti mesmo. Olha quanta sabedoria tem nessa frase. Não é por acaso que ela foi dita por quem a disse. Então, minha gente, o sofrimento e a dor é inevitável, faz parte da vida. Agora, o sofrimento é opcional. Nós que podemos escolher sofrer ou não. Cabe a nós, percebe? Eu sou uma pessoa sofrida. Não, você pode ser uma pessoa dolorida. Agora,
se você não tomar nenhuma providência para resolver as suas dores, você vira uma vítima sofredora e nunca vai sair disso, a não ser que você vire essa história, como eu já expliquei. Então, minha gente, eu aqui anotei para não esquecer tudo isso que é necessário para a gente resolver o sofrimento. Já falei um pouquinho, vamos continuar. Outro recurso que você tem que usar para parar com o sofrimento é você desenvolver a sua capacidade de observar. Muitas vezes nós sofremos porque nós temos uma visão curta das coisas. A gente vê causas do nosso sofrimento onde elas, na verdade, não existem. Tem causas para dor, mas não para sofrimento, entende? Então, aliás, claro, tem todas as causas do sofrimento, mas não fora de você, dentro de você, percebe? Você precisa desenvolver a capacidade de ser dona das suas emoções. Se você deixa essas emoções soltas, elas que são donas de você. Lembre-se, lá no início que eu falei, as emoções que vão te controlar. E como é que você vai construir uma vida sua do jeito que você quer? Se algo desse tipo te controla, você permite que as emoções te controlem, percebe? Agora, quando você é dono das suas emoções, você faz o que você quiser da tua vida. Para isso precisa treinar. Uma boa terapia ajuda, ou então, você tendo consciência disso, você vai se observando, né? Lembra, observação é necessária? Você vai se observando. Opa, aqui eu fiz tal coisa, aqui eu me deixei levar por tal coisa. Você observa, não se culpa nem se castiga. Observa. Tenha consciência para que na próxima vez pode ser que antes de se deixar levar, você já fala, opa, por aí eu não vou porque já deu errado para mim, me dei mal. Então você para antes. Pode ser que não, pode ser que você caia de novo e de novo, até que uma hora você desenvolve a capacidade de parar antes de cair no buraco. Percebe? Treino, exercício, não tem outro jeito, tá? Nós estamos aqui na face da Terra para aprender. E para aprender a gente precisa treinar. Outra necessidade que eu já mencionei, eu quero repetir aqui, a necessidade de ter fé em algo maior. Lembra que eu já falei? Outro recurso indispensável é você ser capaz de separar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. O que é meu, eu posso controlar, eu posso mudar, eu posso ficar do jeito que está, eu escolho. O que é do outro, não tem como eu interferir. Só dá para mudar você mesmo. O outro, que mude a si mesmo, se ele tiver visão suficiente para isso. Senão vai ficar do jeito que está. E você não é responsável por isso. Percebe? E é do outro. Então, se aquilo te prejudica, isole-se, afaste-se. Você não precisa ficar junto. Mesmo que seja alguém do seu convívio e que não dá para mudar esse convívio, você se afasta, se distancia emocionalmente, como já falamos N vezes. Mas é muito importante repetir, porque a gente cai nessa vala como muitas vezes. O que é do outro,
é do outro. O que é seu e você se responsabiliza por isso. Pelo que é do outro, você não tem como se responsabilizar. A não ser que é teu filho, aí você cuida do teu filho para que ele se torne responsável quando tiver idade para isso, né? Autoconhecimento é muito, na verdade, indispensável, minha gente. Como é que você vai cuidar de alguém que você não conhece? Conheça-se. E por meio do autoconhecimento, você vai saber das suas qualidades, dos seus pontos fortes. E a gente só vai para frente quando a gente põe atenção naquilo que é bom, que é verdadeiro, que é belo dentro de nós. É isto que nos dá forças. Não são os nossos defeitos. A gente precisa conhecê-los, mas não ficar dando atenção a eles. Conhecê-los, os nossos pontos vulneráveis, para nos proteger, mas não vamos dar o tempo todo atenção, porque aquilo que recebe a nossa atenção cresce. Não é assim com planta, por exemplo? Você cuida da planta, rega, põe adubo, a planta não cresce? Claro que cresce. A mesma coisa com um animal de estimação. Você cuida, o animal fica todo feliz, saudável, né? É a mesma coisa com você mesmo. Põe atenção nos seus pontos fortes.